Bom, pessoal, hoje dia 20 de junho, tá aqui mais um dia de trade, né? Hoje no índice, né? Por incrível que pareça, foi um dia mais interessante do que no dólar, né? O dólar deu alguns bons movimentos, mas eu acabei perdendo time. Eu acertei, é, de fato, uma leitura, não queria ser vendedor de dólar nesse início do dia. É, deu um centavo de venda nesse segundo candle, mas achei muito agressivo, né? Eu achava vendo um possível fundo arredondado aqui, ó, né? Eu acabei não pegando a venda. A expectativa era pegar, trabalhar na ponta compradora. Mas vamos analisar logo o cenário macro. E, ó, eu mencionei o que ontem, né? No dia que eu fiz ontem, eu mencionei o que, ó. O dólar chegou no primeiro alvo, né? Próximo à retração de 7.040, se a gente puxar o macro, em macro mesmo, tá nessa região de range aqui, né? Tá bem próximo da mínima, né? Eu queria de fato que ele viesse aqui no 4,75, né? Porque aí, é, chegaria de fato na retração, e aí a gente pensaria numa correção de uma forma mais convicta, né? Vamos dizer assim. Mas o dólar hoje deixou um candle de indefinição, né? O ontem foi feriado, deixou um candle de baixa, né? Foi um candle de tendência, porém com baixo volume por conta do feriado americano. Se a gente for olhar aqui o nível de preço que o dólar não conseguiu passar, é o 4,78, né? Ele tá brigando aqui na região do 4,80, não consegue ficar acima, não consegue ficar muito distante dessa região do 4,80, né? Hoje ele veio de fato, né, trocar a polaridade nesse fundo aqui. Então, a minha expectativa de compra, caso ele abrisse próximo a essa região mínima aqui, é buscar essa troca de polaridade, né? E de fato ele fez e deixou um candle de indefinição, né? Analisando apenas esse candle e essa região, né? Se ele não romper a máxima dele e iniciar um processo corretivo até essa média de 9, a gente tem uma grande expectativa do dólar permanecer dentro de um retângulo brigando nessa região, né? Não posso dizer agora a amplitude, né? Mas esse candle indica o que? Indefinição. Se ele está indefinido, né? A gente até o momento não sabe se ele vai romper para baixo já amanhã, essa semana, ou se ele vai querer fazer uma correção, né? Até essa 9, ou se ele for de fato lateralizar aqui, ele vai esperar essa média de novo chegar para aí sim definir a sua direção. Se vai ser uma correção um pouco mais profunda ou se vai dar continuidade ao movimento. Estamos aqui para baixo, certo? Então, vamos falar o Ibov. O Ibov, é, até mais ou menos metade do dia, né, meio-dia, era um baita candle vendedor, né, já que nessa região de mínimas, já que nessa região de mínimas, né, praticamente abaixo, né, era um baita candle vendedor, né, dá para imaginar aqui. Porém, chegou numa retração importante, né, esse movimento aqui, deixa eu ver. Esse futuro, né? O Ibov eu não vi. Foi. Ó, desse movimento aqui, chegou na retração de 50. Nessa região de suporte. Olha esse suporte que segurou o pregão aqui já. Um, dois, terceiro dia consecutivo. No quarto dia não conseguiu nem vir testar. Né? A expectativa era que se ele perdesse essa mínima, viesse buscar essa região de suporte aqui. A região dos 118 mil aproximadamente. Né? Mas entrou um fluxo comprador e ele rejeitou. Esse candle, né, a gente vê esse pavio é um candle de fato de continuidade, de retomada. Mas seria melhor que esse candle tivesse fechado positivo, porque a gente pode ver o que? Ele abriu, esse candle abriu aqui na máxima. Abriu aqui na máxima, veio aqui para baixo, voltou e fechou bem próximo à sua abertura. Né? Mas não é um candle positivo. O volume, né, para ser um candle brigado assim, o volume não é tão alto assim. Para um candle de briga dessa forma, eu esperaria um volume bem maior nas operações, né? Não vou analisar de acordo com esse aqui, porque esse aqui é o volume menor por conta do feriado, né? Mas acredito que isso possa ser, não garanto, mas possa ser uma trollada. De trollada como assim? Ó, deixa eu ver se tem um exemplo. É, de
ele chegar nessa região, né? Ele não chegou exatamente no 120 mil, faltou 39 pontos, mas ele pode vir no 120 mil e iniciar um processo corretivo. A média de 9 está chegando, ele assim como o dólar, pode esperar a média de 9, né? E ficar lateralizado nessa região, assim como ele fez aqui, certo? Nesse pós-rompimento a 200. A tendência ainda segue de alta, o dólar a tendência ainda segue de baixa. Certo? Agora, vindo para o cenário intraday, nas operações de hoje, vamos lá. Como mencionei no início, expectativa no dólar vai trabalhar na ponta compradora. Como mencionei também ontem, não é um viés, sim, mas se ele abrisse nessa região, né, um possível fundo arredondado aqui, daria preferência às operações na ponta compradora. Né? Então ele abre aqui com gap de alta, um gapzinho de alta, brigando aqui na retação de 38, né, numa média móvel de 200 exponencial, certo? E no segundo candle ele já deixa esse padrãozinho vendedor. Eu pensei, né, pelos 2 minutos, em pegar essa venda bem agressiva, né, segunda barra do dia bem agressiva, contra esse gap, para buscar uma correção pelo menos até a retração de 61,8 do gap. Então, é mais ou menos aqui, mas optei por esperar de fato o mercado dizer a direção que ele queria trabalhar, né? Então, coloquei o Fibo Gap e esperei o mercado corrigir. Mas se a gente for olhar esse movimento, né, com calma, tá um canalzinho de baixo aqui, né? Para mim uma bandeirinha. O que acontece, né? Eu peguei uma compra nesse candle aqui. Só que, como já mencionei, dou preferência em compras no pré-rompimento ou no pós-rompimento, né, da VWAP, quando ele está trabalhando próximo assim. Então, quando eu fiz essa compra, o mercado logo assim deixou esse candle de retomada. Não vi sentido nem permanecer nessa operação. Mesmo assim, continuei, né, mantive o stop aqui abaixo, por ser uma região forte, mas sabia da expectativa do mercado vir buscar o ajuste. Por quê? Eu tenho essa expectativa que o mercado venha buscar o ajuste. Porque olha esse de tendência, né? Geralmente tem observado, depois de um dia bem direcional, né, o mercado tende a vir buscar o ajuste, né? Ajustar posições nas grandes plays e tal. Então, tem essa expectativa de vir buscar o ajuste. O erro hoje foi a perda do time. Por quê? Eu queria comprar nessa região. Eu não pensei em vender nessa região. Só que pelos 2 minutos eu acabei comprando nesse candle aqui. Comprei, a barra fechou feia. Quando ela fechou feia, né? Porque essa barra era uma barra positiva, ó. Eu vi que era uma barra positiva, uma barra de retomada. Né, ficou lindo. Comprei, deixei o stop abaixo. Pensei, né? Pensei em abortar quando ele fechou muito feio assim. Mas estava acreditando no cenário, né? Era uma operação contra essas médias, contra essa média de 9 especialmente. Mas não me dei conta desse afastamento entre as médias aqui. Então não esperei um cenário ideal, mesmo sabendo que o mercado poderia vir buscar o ajuste. Então aqui eu já saí do mercado, né? Saí do mercado, não fiz mais nada, mas a melhor compra foi exatamente na minha região. Fui buscar o ajuste, deixou esse spot aqui de retomada, né? Numa média móvel de 50. Deixou esse PFRzinho sensacional. Olha que candlezinho bonito, né? Depois eu voltei, então foi a melhor compra do dia, na minha opinião. Depois eu voltei, né? O mercado já estava brigando nessa região. Eu peguei uma compra aqui, ó. Peguei uma compra nesse candle com stop. E aqui abaixo, esse paviozão para mim aqui, esse grande pavio aqui, nada mais é do que um pullback pelos 2 minutos no rompimento dessa VWAP. Todas as médias ancoradas, eu peguei uma comprinha aqui. Primeiro alvo, nessa média móvel é de 200, exponencial aqui, certo? E o segundo alvo aqui em cima. Porém, quando ele pegou a parcial aqui, ele voltou para corrigir e acabou. Eu coloquei o stop no zero, né, para proteger. O mercado voltou, me tirou e foi buscar meu alvo. Alô, então você não viu nenhuma venda? Claramente, sim, por padrão gráfico, a única venda que eu vi, né, aqui, pelo menos na primeira parte da manhã, foi aqui, ó. A única venda que eu vi foi aqui. Claro, nem chega aqui, não foi uma venda. Olha esse candle retomado, olha esse engolfo de baixa. Porém, se quis alongar os alvos, né, o mercado voltou e tirou na proteção, né? Porque, ó, vamos pegar a máxima e a mínima de hoje. O mercado buscou a retração de 7.640.
né? Uma média móvel de 50, não conseguiu trabalhar abaixo da média, né? A priori aqui, e voltou e devolveu, né? Praticamente todo o movimento. Por região, a venda seria aqui, ó. Fundo semanal, fundo macro, né? Aquela região que a gente viu no semanal, beleza? Depois o mercado rejeita, né? Falha. Vem aqui e deixa um barra elefante, né? Em retração de 50% após uma falha de fundo. Uma operação interessante? Sim, porque está no rompimento da média de 200. Mas a gente já tem uma dimensão de que o mercado está trabalhando dentro de um range, né? Isso a gente também não pode desconsiderar. Mas essa comprinha, o stop estava barato, né? Ó, stop de 5 pontos, uma barra dessa. O mercado buscou a retração de 61,8 de ontem, mais a média de 400 chegou a pagar 15 pontos, né? O horário dessa barra foi 1h40. Não é um horário tão convencional para fazer operações, né? Não gosto, mas ó, buscou a retração de 61,8, né? E iniciou o processo baixista. Da mesma forma, ele fez. Cadê? Da mesma forma, ele fez aqui, ó, pancada para baixo, corrigiu 61,8, pancada para baixo. Veio na região de máximo, né? Mesmo retração de 61,8, pancada para baixo. Aqui, 61,8, pancada para baixo, né? Então, para mim, a importância, né, de traçar o FIBO dos pregões anteriores, né? Isso aqui eu aprendi com o André Machado. Algumas pessoas não priorizam isso, por isso eu gosto de usar o FIBO semanal e o FIBO de dias anteriores. Eu também uso um FIBO maior, mas uso em outra tela. A tela que eu opero é o FIBO do dia anterior e o FIBO semanal, beleza? Então o mercado buscou a retração de 61,8 e faz uma falha de topo, né? O que eu já mencionei algumas vezes. Tentou uma vez, tentou de novo, não conseguiu. Olha esse candle, olha que coisa sensacional. Vamos analisar o volume. Ó, um volume bem interessante, só que o candle seguinte deixou um PFR, né? E um volume semelhante. Quer dizer o que? Que aqui temos uma defesa. Se esse volume é muito baixo, a gente pensaria o que? Talvez um pullback sem volume. Mas, por ser retração de 61,8 e as médias e a média de 200 está flat aqui, ficaria bom, né? Eu, pelo menos, não compraria esse pivô aqui de forma alguma, certo? Então, venda agressiva nesse candle e uma venda mais conservadora aqui, que ele montou esse pivôzinho de baixo, né? Perdeu essa região, perdeu as médias, voltou, não conseguiu romper, até deixou um candle gatilho interessante, ó. Candlezinho aqui, ó. Top. No próprio candle 3 pontos, mas stop técnico aqui de 7. O mercado foi lá e pagou 1 para 1, né? Então o dólar pagou bem, sim, praticamente 1 para 1 do risco. O que ele pagou mais interessante foi essa barra aqui, né? E essa comprinha aqui. Até a comprinha aqui foi interessante. Mas se você queria carregar até aqui e deixou o stop bem na mínima, você foi violinado. Beleza? Então, o dólar está difícil, pelo menos para mim, não está tão interessante. Então, está dando para alongar operações. O único dia direcional foi aqui ontem. Mas, como mencionei, não acabei entrando nas operações vendedoras por conta de ser correções curtas, né? E está bem esticado no diário. Já o índice, isso também foi bem técnico, respeitou as retrações, né? Vamos lá. Fibras que eu tenho aqui na minha tela. Fibra desse último movimento de alta, certo? Esse fibro roxo. Movimento de alta, o mercado ficou brigando aqui, né? Praticamente numa faixa de Gaza. Não conseguia perder essa retração de 50, não conseguia romper esse topo. Ontem o mercado conseguiu, né, romper esse topo, fechou até acima, porém, hoje já abriu com um gap de baixa, né, uma possível correção, tanto desse movimento de ontem, como desse movimento, né, se a gente for só diminuindo aqui, vão ter movimentos que vão precisar ser corrigidos, certo? Mas, ó, vou até colocar aqui para ficar mais visível. Essa região, que é a região entre 50 e 60%. E preto, preto, perfeito. Então, ó, coloquei o filme de ontem, o mercado já abriu aqui entre, né, a retração de 50 e a média de 200, né, que não era uma região fácil de se trabalhar. Se a gente for olhar aqui, não era uma região fácil de se trabalhar aqui. O mercado ficou lateral, né, não tinha, pelo menos na minha opinião, não tinha o que fazer aqui, né, porém o mercado, na abertura do avista, ó, na abertura do avista ele deixou esse baita aqui de rejeição, né. Olhando o setup VWAP, a venda foi aqui. Mas como essa região era muito complicada, eu acabei não pegando. Mas
Temos o setup VWAP aqui e o setup VWAP, certo? Dificuldade, média de 200 cortando o preço. Média de 200 lateral quer dizer o que? O mercado com indefinição. Então a gente pode trabalhar os extremos, beleza? Então a melhor oportunidade era o que? Esperar o mercado romper ou para cima ou para baixo. Se formos olhar as médias móveis, o posicionamento das médias móveis menores, a expectativa é trabalhar pelo menos a priori na ponta vendedora. Caso chegasse a trabalhar acima das médias, a gente buscaria operações na ponta compradora. Então eu peguei uma venda, eu acho que foi nesse, não lembro se foi nesse candle aqui. Não lembro, sei que eu peguei uma venda nessa região. O mercado andou, pegou parcial, voltou e me tirou no zero, né? Tirou no meu stopzinho. Porém, quem vendeu aqui nessa região, nesse candlezinho aqui, esse PC na 20 foi a melhor oportunidade do dia, a priori aqui, e deixou o stop coladinho aqui, foi stopado, né? Por quê? O mercado acelerou na queda, certo? Mas foi em linha reta. Então, pegando essa operação aqui, foi bem técnico, né? Um PC na 20, o mercado esperou a 20 chegar, stop de 125 pontos, andou 440. Chegou aonde? Retração de 7640 de ontem, mas veio o AP mensal. Entrou pressão compradora. Esse candle, é como algumas pessoas falam. Vamos analisar o volume aqui, ó. Ó, rompeu um volume bem interessante. Veio. Possível pullback sem volume, né? Porém, o mercado rompeu na ponta contrária. Analisando o cenário, né, as médias móveis, foi, né, uma manipulação dos players aqui. Talvez uma dessa VWAP mensal, uma saída de posição, né, desmontagem de posição. Porém, logo em seguida, né, pelo 15 ficou bem claro, um engolfo, né, nessa barra aqui. Então, bem agressivo seria uma venda nessa barra, né, acreditando no cenário vendedor mesmo após essa barra, que foi uma barra sem contexto, certo? Então, acreditando no cenário seria uma venda bem agressiva aqui, mas a venda técnica de fato foi nesse doji aqui, ó. Por quê? Porque essa região brigou, voltou, deixou o que? Ele montou duas estruturas aqui. Temos um pivô maior de baixa, esse aqui, ó. Esse pivô aqui. E quando o mercado ativa esse pivô, ele faz um pullback de pós-rompimento. Então, esse doji foi, para mim, né, operação técnica demais. E temos também a projeção desse micro pivô. Uma confluência de alvos aqui aonde? No primeiro alvo do maior e no segundo alvo desse menor. Quem pegou nesse doji, pegou, ó, a pegar, ó, 375 pontos, não deixou a ordem apregoada, né? Buscou a retração macro aqui e deu para pegar 500 pontos. Quem vendeu aqui em cima, o mercado pagou 800 pontos, né? Vamos olhar no 15. Eu falei que no 15 ficou interessante, vamos olhar aqui como ficou aqui, ó. 15, primeira barra, o mercado trabalhando na base da 50, abaixo de todas as médias móveis, certo? E deu essa pancada para baixo, né? Voltou aquela alta, com aquela barra seguinte negativa, foi esse pavio aqui. Então na perca dessa mínima também, ó, na perca dessa mínima seria ativada a venda com stop caro pelo 15, né? Mas eu vou fizer pelo 2, 550 pontos, talvez depois estaria para cá 340 e o mercado chegou a pagar praticamente 0,5 para 1 do risco. Para 1 da barra maior, né? Para 1 do risco. Também não chegou a pagar lá esse risco retorno. Mas agora voltando para a ponta compradora. O mercado chegou aonde? Na região de mínima. Região de mínima de quando? De ontem. Exatamente na região de mínima, mas retração de 61,8 mais a mínima, né? Esse suporte aqui desse range, desse retângulo. O mercado já trabalhando desde o dia 15 de junho, certo? Chegando nessa região, entrou uma pressão compradora, né? Uma compra bem agressiva por região seria aqui, porque a gente tem uma falha de continuidade, o mercado já está afastado das médias, né? Mas de fato, opera com médias móveis, o ideal é esperar o mercado romper, né? Montar uma estruturazinha, e a compra foi nesse candle, 46. Não fechou tão legal, não foi um fechamento de candle assim, nossa, que força, mas foi bem interessante, seguido de um giftzinho, ó. Giftzinho sem volume, pullback sem volume. E o mercado acelerou na alta e finalizou o dia, né, nessa região, né, da abertura, certo? Para pegar nessa região aqui embaixo,
para pegar aqui, talvez já desse para pegar nesse 536, né? Ou talvez nesse 537 que foi de fato que mostrou que tinha força compradora nessa região. Mas o ponto contra essa operação seria essa média móvel de 20 na cara do preço. Mas quando ele rompe essa média e monta a estrutura, né, não tem por que não comprar, que o mercado já está dizendo que não quer cair, né? Um stop de 200 pontos, o mercado chegou a pagar 500 aqui nesse primeiro momento. E para quem segurou, queria um risco de retorno mais interessante, chegou a pagar 800. Então para amanhã, o que eu sempre faço, vou apagar esse fio de ontem, vou colocar o fio de hoje, máximo desse forma de alta, máximo a mínimo, é da mesma forma o dólar. Então o índice do dólar não foi um dia, como ele trabalhou mais, deu para tirar alguns pontinhos, né? Máximo com a mínimo, o dólar tá brigando na faixa de gás, certo? Uma região troca de polaridade. Para amanhã, né, o dólar, eu espero que ele se decida para onde cair, já conseguiu trabalhar, já está trabalhando acima da 200. E o índice, estou trabalhando abaixo, mas com uma deixa lateral, temos uma indefinição. O dólar aparentemente também parece que vai brigar no diário, mas nessa região. Beleza? Mas caso ele consiga romper esse suporte aqui, ele pode acelerar. Então, as correções um pouco maiores nessas regiões, né? Então, no mais do diário de hoje, é isso.